Terminamos a narrativa de João capítulo 4, falando da apresentação de Jesus Cristo à mulher samaritana. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 26. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, nesse momento, onde a mulher samaritana questionava Jesus, onde nós devíamos estar adorando a Deus, porque ali em Siquém, onde Jeroboão construiu o templo, eles adoravam a Deus. Porque ali em Siquém, Abraão tinha construído o primeiro altar e adoraram o Senhor ali. E ela estava no poço de Jacó, as terras que Jacó dera a seu filho José. Então ela tinha bastante fatos históricos que mostrava para ela que eles podiam tranquilamente adorar em Siquém e não em Jerusalém, como os judeus diziam. E ela questiona Jesus. Ela não mudou de assunto. Lembra que nós falamos? Porque quando Jesus fala para aquela mulher, vai chamar seu marido, marido na tradução hebraica é a mesma palavra para Baal. Ela era uma mulher promíscua. Aquele marido que ela tinha já nem podia mais ser chamado de marido, de tantos que ela já tivera. E assim era o povo. O povo de Israel era assim. Lembra que eles estavam numa cisão e eles separaram-se do rei Roboão, que era o rei legítimo, para seguir Jeroboão, e lá no Reino do Norte, cuja capital, Samaria, com 10 tribos de Israel, começaram a adorar o mesmo Deus do Reino do Sul, mas em outro local. E ela questionou Jesus porque imediatamente ela percebeu que Jesus não estava falando da promiscuidade dela. Jesus estava falando da promiscuidade do povo de Israel, que adorava os Baalaíns. Nesse ponto, os discípulos chegam. Olha o que diz o versículo 27. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Para os discípulos, a mulher samaritana era uma pessoa comum, uma mulher na beirada de um poço. Mas Jesus, falando com aquela mulher, falando com uma mulher samaritana e, além de tudo, sentado ao lado de um poço que era lugar de mulher, os discípulos começaram a não entender nada do que estava acontecendo. Meu Deus, o que Jesus está fazendo aí, conversando com essa mulher? Essa mulher é a escória da sociedade para o judeu. E Jesus parou para conversar com ela. E na continuidade do relato, quanto à mulher, quando ela viu os discípulos chegando, ela já tinha ouvido tudo o que ela precisava ouvir. Não esqueça que aqui nós estamos encontrando um grande sinal. E é isso que temos buscado na leitura do Evangelho segundo João. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os discípulos ainda estavam aterrados. E na sequência da narrativa bíblica, mais assustados ainda eles ficariam. Porque a partir do versículo 39, nós lemos assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Mas não é possível. Quando esses homens voltaram com a mulher, creram em Jesus e o convidaram para estar com eles por 2 dias na casa deles, dormindo na cama que eles dormiam, comendo no prato que eles comiam, sentando na mesa que eles sentavam, os discípulos olharam e disseram: não é possível que Jesus vai aceitar esse convite.
É o pior povo. Esse é o, como eu já disse anteriormente, é a escória da sociedade. Nós não podemos. Não é possível que Jesus vai aceitar esse convite. Mas na sequência, nós encontramos ali. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então Jesus foi. A conclusão do texto bíblico nos revela que Jesus Cristo foi. Foi, mostrou o reino, conversou com, creio que com toda aquela cidade, todos vieram ter com Jesus. Quem sabe quantos milagres Jesus fez ali? Porque o sinal que Jesus está nos dando não tem a ver com milagre. Tem a ver que Jesus Cristo não é exclusividade do povo judeu. Não é. Deus não é exclusividade nossa. Nós somos o povo exclusivo de Deus, isso sim. Nós não adoramos nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo que habita em nós. Nós somos exclusividade de Deus. É esse sinal que Deus está nos mostrando agora, através de Jesus Cristo. Porque os discípulos não aceitaram aquilo. Ficar 2 dias na casa dos samaritanos, usando todas as coisas que eles usavam. Aquilo para eles era o maior absurdo que podia acontecer. Jesus não podia estar fazendo isso com Messias. Messias veio para eles, para o povo de Israel. Se não, antes de darmos continuidade nesse relato bíblico, vamos recordar o que está escrito no primeiro capítulo desse evangelho, no final do capítulo. Nós encontramos Filipe com Natanael conversando, e Filipe disse para Natanael: nós encontramos o Messias. E Natanael perguntou a Filipe de onde ele é. Filipe disse: de Nazaré. Nazaré? A resposta de Filipe foi óbvia. Pode vir coisa alguma boa de Nazaré? Nazaré é reino do norte. O Messias, na cabeça do judeu, só poderia vir do reino do sul. A profecia falava que o Messias viria de Belém. E realmente Jesus nasceu em Belém. Mas pela história, depois da fuga para o Egito, quando ele volta com seus pais, eles voltam para Nazaré. E ali eles fixam residência. Jesus Cristo, então, veio de Nazaré. Sabe quando alguém te pergunta onde você mora? E você fala assim: eu moro lá no fim do mundo. Nazaré era isso para eles, para o povo judeu. Era o fim do mundo. Será que viria alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e vê. E ele foi. E quando ele estava chegando próximo a Jesus, Jesus fala: aí vem um israelita onde não há dolo, um verdadeiro israelita. Ele disse: de onde o senhor me conhece? Ele falou: eu te vi debaixo da figueira, antes que Filipe falasse com você. Então Natanael se assusta, e o que Natanael disse? Verdadeiramente esse é o rei de Israel. Foi a única conclusão que Filipe chegou. Isso para nós nem é sinal. Sinal, sim, é o relato bíblico que vamos agora completar, que está relatado no versículo 42 do capítulo 4. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem contou isso para os samaritanos? Quem fez essa revelação extraordinária, que é o nosso sinal de hoje? Este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Um judeu disse que ele era o rei de Israel, que para nós hoje, na nossa vida, não teria implicação nenhuma. Mas o samaritano reconheceu nele o Salvador do mundo. E é isso que nós temos que ver. Que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo vai um pouquinho além. Ele fala: Jesus veio para salvar o pecador.
dos quais eu sou o principal. Aqui está a nossa lição de hoje. O principal por quê? Porque às vezes nós escolhemos as pessoas para estar junto com elas. E nós olhamos e a gente conclui, eu não posso estar com essa pessoa. A moral dela é completamente diferente da minha. Eu não posso estar com essa pessoa porque o que ela pensa a respeito da sexualidade difere completamente dos preceitos que estão na lei de Deus. Eu não posso me assentar nessa mesa. Essa mesa é a escória da sociedade. Eu não vou me assentar com eles. Às vezes são seus amigos. Corre o risco de Jesus olhar para você e te falar, vamos sentar naquela mesa que você está achando tão absurdo. Vamos. E você vai dizer, não, mestre, de maneira nenhuma, nem o senhor pode se assentar a essa mesa. E Jesus diz, eu vou me assentar com a escória da sociedade. Corre o risco de você se assentar em uma mesa sozinho, até sem a companhia de Jesus. Não se esqueça, esse é o sinal. Jesus não é exclusividade nossa, nem Deus e nem o Espírito Santo. Nós somos o povo exclusivo de Deus. E eu gostaria que hoje, você que não conhece esse Jesus, pudesse reconhecê-lo como os samaritanos o reconheceram. Ele é o Salvador do mundo. Nesse período tão difícil que o mundo está vivendo, Ele se apresenta agora para você como Salvador do mundo. Venha com Jesus. Ele te quer. Ele quer cear com você. Ele vai sentar com você à mesa e você vai reconhecê-lo como Salvador do mundo. Deus te abençoe.